Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Design Team. E aqui, produção, é isso. Eu dei um tempo, agora é aniversário do canal, estamos bem no momento do aniversário do canal, depende de quando você está assistindo esse vídeo, mas é aniversário do Design Team. Então, eu pelo menos coloquei como meta gravar um vídeo por semana. E geralmente eu gravo às segundas-feiras, sim, ou às terças. Edito às quartas para lançar às quintas ou sextas. É mais ou menos essa rotina. Isso quando dá tempo. Isso quando a rotina do dia a dia permite. Mas você não vai ficar, né, de forma alguma, uma pessoa abandonada em relação ao conteúdo. Porque se não é um vídeo gravado por mim aqui, vai ter um monte de outra coisa. Vai ter lives, vai ter Bond UX, como você já conhece, 2 anos de Bond UX. Meu Deus, 2 anos já. Bond UX ali. E então, assim, conteúdo é o que tem. E eu já falei, inclusive eu tava comentando com algumas pessoas, assim, queridíssimas, eu falei assim, cara, tem conteúdo que eu acho que já dá pra 2 anos, quase 3 anos de vídeo, pra você assistir todo dia, maratonar. Tá melhor que o catálogo da Netflix, porque da Netflix nem tudo é útil. Aqui eu acho que quase tudo é útil. Tem inutilidade, tem, como todo canal, tem. Mas tem bastante coisa pra você poder assistir, para você poder se alimentar, para você poder fazer download mental de reflexões. Porque isso tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje aqui, porque vamos falar sobre a tão famosa multidisciplinaridade. Fazia tempo, inclusive em um dos vídeos, se eu não me engano, o vídeo antes desse, eu falei que eu ia gravar. E vocês escreveram nos comentários, grave! Estou aqui eu, então, falando sobre multidisciplinaridade, a importância da multidisciplinaridade. Eu acho que isso é o que mais pesa nessa relação com o design. E antes da gente começar, vem aquele meu pedido amoroso para você. Você já se inscreveu no Design Team? É muito simples, é um botão vermelho, é dar um clique e pronto. É uma pessoa inscrita, não é membro. Membro, você vai ter motivo muito importante daqui a pouquinho para se tornar membro, tá? Mas é outra coisa que o membro você paga, você contribui com um valor. Agora não, assinar é só amor, como eu já falei para você. Então vai lá, se inscreve, vamos bater a marca aqui de mais 30 mil inscritos no Design Team. Além disso, dá like no vídeo, comenta, é muito importante seu comentário. Todos esses elementos, de alguma forma, eles estimulam os algoritmos do YouTube, né? Então é muito importante. A Kali, um gato preto passando na sua tela é sorte, então, bem nesse momento. E ela simplesmente passou mesmo. E outra coisa, se você gostar desse conteúdo e quiser estimular para mais debates e tudo mais, me marca no novo Facebook, o nosso queridíssimo LinkedIn, a rede corporativa responsável pela ansiedade, pelo FOMO, pela angústia do mercado de trabalho. Ela é útil, tá? Eu critico, mas o LinkedIn é útil. Ele não é ruim, tá? Mas para ele virar ruim é fácil, é muito fácil. E ele gera ansiedade, e o que é um perigo. E ele gera o FOMO, né? O Fear of Missing Out lá, que todo mundo fala. Sim, ele gera isso. Então, assim, o LinkedIn é muito bom, muito útil, mas ele pode ser extremamente nocivo. Mas independente disso, vamos fazer dele bom. Para fazermos ele bom, compartilhe esse vídeo aqui se você gostar, me marca. E aumenta o debate sobre essas histórias. Eu acho que isso é muito importante. Então é isso. Like, comentário, se inscrever, compartilhar e vamos pro vídeo. Agora, embarca comigo nessa viagem. É uma viagem mesmo, tá? É uma viagem super, assim, astral. Você já assistiu Matrix? Eu assisti Matrix, eu assisti no cinema quando lançou. O primeiro, tá? Vamos falar do primeiro. E eu fui no cinema e eu fiquei enlouquecido. Pra caramba. Eu saí, inclusive, colocando a mão na nuca. Spoiler! Putz, dei spoiler do filme. Não importa, né? Se você não assistiu até agora, faça-me o favor de assistir e lide com os spoilers. E por falar nisso, eu sou uma pessoa que eu gosto de spoiler. Pra caramba. Tá? Não tem problema, vocês podem me dar spoiler do que vocês quiserem, isso não causa nenhum dano, ou me impede, ou me frustra de assistir. Pelo contrário, se o spoiler me mostrar que o filme é ruim, e eu, obviamente, gostar da sua opinião, tem umas pessoas que me dão opinião e eu ignoro a opinião, e vou assistir mesmo assim para tirar as minhas próprias, o que eu faço na maioria.
E o spoiler não me impede, pelo contrário, ele lida com uma ansiedade. Ele me ajuda muito. Então eu gosto de spoiler. Então eu tô te dando spoiler do Matrix. Eu saí do cinema e coloquei a mão na nuca, pra vocês terem uma ideia como deu uma pira, né? Então assim, e vamos falar do Matrix 1. Eu gosto do 2, mais ou menos, do 3 eu não gosto, do último eu odeio. E o Animatrix é sensacional, é uma obra de arte que eu acho que inclusive abriu para vários outros materiais dessa característica, até aquele Love and Robots and Sex, Death, acho que é Death, sei lá, deve ser isso, vai aparecer aqui me corrigindo, né? Rodrigo fala sem pensar e sem estudar. Mas também abriu para o Visions do Star Wars, abriu para várias outras séries e franquias terem suas animações construídas por artistas diferentes, que é sensacional. E Animatrix é sensacional. Para mim devia ter continuado no Animatrix, mas resolveram fazer uns filmes muito toscos aí. Mas o primeiro é maravilhoso, né? O primeiro ser uma obra de arte e que abriu, obviamente, para muitos estudos, inclusive de filosofia, sociologia, tecnologia e tudo mais. E se você assistiu Matrix, você vai entender a analogia que eu quero trazer aqui. Se você não assistiu, eu acho que você tem que correr para assistir, tá bom? Faça-me o favor, assista. Mas vamos pensar num instante ali, né, naquela sequência onde o Neo, o protagonista, ele recebe um download de habilidades diretamente no cérebro. Para mim, uma das cenas mais emblemáticas é quando ele aprende Kung Fu. Olha só. I know Kung Fu. Show me. E é legal porque ele aprende em questão de segundos. Então você imagina se a gente pudesse baixar conhecimento de uma forma tão rápida e tão eficiente? Cada download poderia ser um pacote de um conhecimento específico. Por exemplo, poderia ser sobre história, ciências, matemática, que ao contrário do que muitos pensam, matemática pode ser fascinante. Apesar de eu ter reprovado 2 vezes em matemática na vida, eu sou um aluno repetente, eu sou da quinta B, literalmente. Eu reprovei a quinta e depois eu reprovei a sexta. E eu reprovei por causa de matemática. E não vou entrar nessa agora, depois a gente pode conversar sobre a questão. Vocês me perguntem em alguma live, algum vídeo, alguma coisa, qual é o meu problema com matemática? Não é com matemática, óbvio. É com a forma como ela foi me ensinada e como eu queria aprender. É essa relação. Mas poderia ser artes, que é uma coisa sensacional, né? E é interessante que, assim como o Neo, o personagem, o protagonista do filme, né, é uma fome de informação, imagine se a gente não ficasse satisfeito com só um download. Se a gente quisesse mais, né? Tipo assim, podendo entender o mundo ao nosso redor de uma forma total, de uma forma global. Então, na nossa metáfora aqui, Matrix ou Matrix, como alguns gostariam de falar, a gente começa a fazer, por exemplo, download de química, psicologia, filosofia e muitas outras. Cada arquivo que a gente fizesse download ampliaria a nossa visão, adicionando inclusive camadas e algumas nuances à nossa compreensão de mundo. Então, quanto mais a gente adquire, mais conexões a gente pode fazer. A história se entrelaça com a biologia, quando a gente estuda, por exemplo, evolução. A matemática ilumina a física e a arte oferece uma perspectiva emocional para todos esses campos. Esse é o poder da multidisciplinaridade. É praticamente uma sinfonia de conhecimento que se entrelaça e vai enriquecer a nossa forma como a gente enxerga o mundo, a nossa compreensão. E claro, citando Tim Brown, e que por acaso é o CEO da Ideal, né, ele diz que a verdadeira inovação surge da capacidade de ver conexões e não apenas especialidades. A multidisciplinaridade é essa busca por conectar partes para entender o todo. Então, ao invés da gente limitar nossos downloads como Matrix em uma única área, por que a gente não começa a explorar um rico mosaico do conhecimento humano? E não se trata apenas de adquirir informação, mas sim de combinar, conectar e, naturalmente, de alguma forma,
inovar. Porque, no final das contas, o que a gente quer é ser como Neo, capazes de navegar pelo mundo com uma habilidade de entendimento e, acima de tudo, com uma mente aberta para novas possibilidades e geração de ideias. Quando a gente fala, inclusive, de diferentes perspectivas, é impossível não lembrar da ilustração do quebra-cabeça, né? Cada peça representa uma disciplina e somente juntas elas vão formar uma imagem completa. No livro, inclusive, Where the Good Ideas Come From, destaca que as melhores ideias surgem de uma recombinação diversificada de pensamentos que já aconteceram. Esse pensamento holístico está conectado à abordagem do mundo real. Inclusive, quando a gente fala sobre o pensamento multidisciplinar, é justamente onde nos ajuda a transformar a nossa própria visão e a visão de quem está em volta da gente. Por isso que, dentro do Design Thinking, por exemplo, quando a gente fala em trazer pessoas de áreas e disciplinas diferentes para um processo de facilitação, é onde enriquece o que a gente espera discutir e chegar como resolução de problemas no Design Thinking, é exatamente nesse elemento que, quando você traz pessoas com visões diferentes, ou seja, a gente pode falar da multidisciplinaridade de áreas em pessoas diferentes, a gente consegue ter uma visão de diferentes ângulos e uma discussão que muitas vezes pode levar a um enriquecimento. Eu já vivi isso, você já deve ter vivido isso também, em facilitações que tem a galera de tecnologia, a galera do jurídico, do comercial, e por mais que de alguma forma pareçam limitadores caso essas pessoas coloquem ali suas visões, na real não, é uma modelagem em conjunto. Porque se for só eu com a visão de design, numa discussão de design thinking, por exemplo, é óbvio que o viés para design será muito maior. Agora, se eu trago pessoas com visões diferentes, a gente consegue talvez modelar um elemento, uma forma, um objetivo e um resultado que tenha, sim, características que compõem visões diferentes, e não só visões das disciplinas, visões de vida, visões de mundo, experiências e vivências de cada um. Então, quando a gente fala sobre abordagem multidisciplinar, aqui eu não só provoco nessa visão da sua própria formação multidisciplinar, mas também da integração de outras pessoas com o objetivo de trazer essa visão multidisciplinar. Você ter outras disciplinas e outras áreas dentro de você vai enriquecer pra caramba, mas trazer e conviver com pessoas de outras áreas nesse objetivo de visão multidisciplinar também vai enriquecer muito a discussão. Então pensa nisso. Sempre que você puder em suas abordagens e discussões, coloque como regra ter pessoas de áreas diferentes. Não é nenhuma questão política, é uma questão de visão, amplitude e moldar. Modelagem, eu gostei dessa palavra, de modelagem da solução de uma maneira não enviesada. Isso é muito importante. Eu sempre quis citar aqui, inclusive nos meus vídeos, um inspirador e fascinante Paulo Freire, que falou que o aprendizado deve ser contextualizado à realidade do aluno. A multidisciplinaridade é a ponte exatamente entre a teoria e a prática. E o seu valor é justamente na capacidade de aplicar conhecimentos teóricos a cenários reais. Então, vamos ao coração dos elementos da colaboração. Segundo relatórios da PwC, sugerem que empresas que fomentam a colaboração interdisciplinar têm 60% mais probabilidade de melhorar consistentemente seus retornos sobre investimentos. Lembra do ROI? Pois é. O conceito e a atitude de ser multidisciplinar não é só o reconhecimento ou o entendimento da importância das disciplinas diferentes, mas conectá-las de uma forma significativa. Inclusive, eu acho que vale um parênteses aqui para uma explicação importante. O Bureau Internacional de Educação destaca 3 abordagens que você já ouviu falar delas, com certeza, e que possuem diferença importante para o saber. Tem a abordagem multidisciplinar, tem a abordagem interdisciplinar e a transdisciplinar. Vamos falar aqui, então, dessas 3 visões. A primeira, a multidisciplinaridade, é somativa. Ela é somativa através da visão da justaposição de diferentes disciplinas e que muitas vezes não tem relação entre si. E aí, se a gente olha para a interdisciplinaridade, ela traz um olhar muito mais de interação.
Interação entre duas ou mais disciplinas, que podem ir desde a simples comunicação até a integração recíproca dos conceitos fundamentais e da teoria do conhecimento, da metodologia, dos dados de investigação e também do ensino. E tem a transdisciplinaridade, que ela tem como base a visão de unificação, porque ela é complementar da aproximação disciplinar. Ela faz surgir da confrontação das disciplinas novos dados, que as articulam entre si e que nos dão uma nova visão da natureza e da realidade. E ainda a gente pode até trazer aqui então a pluridisciplinaridade, que ela vem com a visão também da justaposição de disciplinas, mas aí com uma visão muito mais próximas em um mesmo setor de conhecimento. E no nosso caso, vamos focar exatamente na justaposição de diferentes disciplinas, que não têm relação entre si. A famosa, e o que a gente está tratando aqui, multidisciplinaridade. E no campo do design, a multidisciplinaridade não é apenas uma técnica, mas um ethos. Estou subindo o nível do vocabulário, né? Ethos, né? Ethos é um conjunto dos costumes e hábitos fundamentais no âmbito do comportamento e da cultura, característicos de uma determinada coletividade, época ou região, tá? Só para dar o significado aqui. E aí, voltando. Por exemplo, a arquitetura. A arquitetura é um exemplo muito claro sobre isso. Enquanto a ergonomia tem suas raízes na arquitetura, a sua aplicação no design digital vai oferecer soluções que são tanto esteticamente agradáveis, mas também principalmente funcionais. A tecnologia, por exemplo, com os avanços em inteligência artificial e realidade virtual e outras coisas, ela oferece uma fonte, por exemplo, sem fins de inspiração nessa relação, inclusive da multidisciplinaridade para sua construção, falando de ergonomia, de experiência, de interação humano-computador, de todos esses elementos. Tudo isso somado traz essa importância de pessoas que trabalham com design terem uma visão multidisciplinar para poderem inovar, inclusive, usando dessas novas tecnologias e desses avanços que nós temos hoje em dia. E me perdoa, tá? Mas eu vou falar dele, tá? Mas o Norman sempre deixou como relevante para nós, inclusive como a psicologia cognitiva, né, influenciou o design centrado no usuário e influencia. É muito claro para a gente enxergar como a multidisciplinaridade é uma chave na construção das teorias e visões do design. Por exemplo, pensa aqui na junção entre design gráfico e ecologia. Pensa aí, pensa comigo. Tá super na moda, inclusive, o tal ESG, né? Ambiental, Social e Governança. A combinação dessas disciplinas pode moldar a narrativa ambiental, inclusive influenciando ações reais e muito mais concretas no dia a dia que a gente vive. A gente já viu, né, essa forma de moldagem e soma de disciplinas. Por exemplo, enxergando a própria biologia, onde vai resultar em tecidos sustentáveis e inovadores. Essa soma de elementos pode ajudar muito, inclusive profissionais e áreas, na inovação, repetindo. Então, falando sobre a chave para a inovação do design, é onde reside em uma abordagem que integra, que recombina e aplica de forma criativa o conhecimento de várias disciplinas. E um mundo que não para de mudar e cada vez mais rápido. Ser multidisciplinar não é apenas uma habilidade, mas hoje em dia eu diria que é uma necessidade. Então, ao você abraçar a multidisciplinaridade, você não vai apenas enriquecer seu repertório criativo, mas também se torna uma pessoa agente de mudança. Mudança em escalas amplas e de verdade. E não só dentro da escala do desenho da experiência do usuário, para a funcionalidade que você cuida dentro da gigante corporação que você está no meio de 100 squads, mas sim a formação de um designer que constrói um mosaico de diferentes áreas do conhecimento e que inclusive vai trabalhar diretamente e vai moldar diretamente uma cabeça e uma forma de pensar muito mais flexível e com vontade de aprendizado constante e principalmente diferente. Então, como uma pessoa de design, não se limite seu olhar à paleta convencional do design. Para com isso. Abre a sua visão para novas cores, texturas, sabores. Olha para coisas diferentes.
tudo para padrões de disciplinas aparentemente, inclusive, longe do design. O que, pensando aqui, inclusive, te abre para você enxergar em momentos de crises internas aí uma ressignificação através da amplitude de conhecimento. Então, inclusive, para de fazer curso de UX atrás do outro. Meu Deus, você já parou para ver que são todos iguais? Com uma ou outra coisa diferente? Você já prestou atenção? Então, para que fazer 3, 4, 5 cursos de UX? Varia. Vai e faz um curso de uma área completamente diferente, ou pelo menos correlata, de psicologia, de comportamento, de economia, de macroeconomia, de planejamento, de empreendedorismo. Eu sei que muitas vezes a gente fica preso numa trilha de querer se desenvolver, né, num caminho único. Isso é importante. Eu acredito muito que a gente precisa ter começo, meio e fim nas nossas buscas de conhecimento. Mas onde é o fim? Algumas vezes a gente fica entrando em um loop da busca de um conhecimento e é só mais do mesmo. E aí mora um perigo, porque isso satura e gasta uma energia de vida que você tem em função de uma construção que já não está evoluindo, está num platô. Por isso é importante você dar um tempo e ampliar conhecimento olhando para áreas que talvez não estejam diretamente conectadas à área em questão da qual você está estudando. E aqui eu estou falando de UX, de Product Design. Algumas vezes a gente fica tão em função do estudo e conhecimento só daquela disciplina e a gente esquece que existem outras que podem agregar muito mais. A própria questão de pessoas que fazem a migração de uma área que talvez não tenha nada a ver com design. Trazer essa área para dentro do design e revisitá-la constantemente pode ajudar bastante. Esses dias mesmo, eu estava dando mentoria para uma pessoa que também tem formação em arquitetura, inclusive mais de uma. E eu falei para essa pessoa, não abandone a arquitetura de maneira alguma. Inclusive, traga a arquitetura constantemente para a sua discussão na visão do desenvolvimento de soluções digitais, de design da experiência do usuário. Porque essa visão multidisciplinar de uma outra disciplina para a sua atual vai ajudar e inclusive vai enriquecer muito a conversa com qualquer um em volta de você. Então não só num sentido de migração, de trazer o que você tem para trás, mas no sentido de evolução. Sair de uma trilha que parece que é o dia da marmota, como diz o Dani Furtado, onde você sempre estuda a mesma coisa e mais do mesmo, não vai te trazer um aperfeiçoamento ou vai te deixar mais inteligente. Pelo contrário, como eu falei, vai entrar num limite, num loop. Por isso, estude sim design, amplie a visão de design não só em UX, vai lá para o design gráfico, para a história do design, para tudo que a gente engloba em design, mas também dá uma fugidinha de vez em quando. É como eu falei, né? Vai estudar alguma coisa que seja divertida, contemplativa ou complementar. Você gosta de matemática? Estuda matemática. Você gosta de idioma? Faz um idioma diferente. Eu tô louco para fazer mandarim, cara. Nossa, eu tô louco. Eu sei que vai dar um nó na cabeça, assim, mas eu tô louco para fazer mandarim. Mesmo assim, são disciplinas, são elementos, são conhecimentos diferentes que podem fazer muita diferença na trilha principal da qual você tá ali, mas já não evolui. Então, cara, vai fazer uma outra coisa que talvez ajude você não só a respirar, mas a resolver problemas de uma maneira melhor. A multidisciplinaridade tem emergido como um pilar central na educação moderna e nas práticas profissionais, especialmente no campo de design, e trazendo visões para ter senso muito mais crítico e também de eliminação de vieses. Vieses é uma coisa que sempre pega. Porque se você amplia a sua visão, você vai ter esse senso crítico apurado de, inclusive, analisar e questionar um status para pensar se aquilo é mesmo o caminho, a decisão, o formato, o jeito de entregar ou fazer alguma coisa. Howard Gardner, em sua teoria das inteligências múltiplas, destaca a necessidade de abordar o aprendizado por múltiplas facetas. O Daniel Kahneman, inclusive prêmio Nobel de Economia, ele fala pra gente sobre as armadilhas da tomada de decisão no livro dele, Rápido e Devagar. A multidisciplinaridade, ela age como um antídoto contra esses vieses, essas parcialidades, essas tendências, ou seja, qual for o nome.
E tudo isso proporcionando uma variedade de ângulos para você poder avaliar um problema, ou uma meta, ou um formato, ou uma decisão. A complexidade dos problemas atuais, sejam eles ambientais, sociais ou tecnológicos, não pode ser mais adequadamente abordada por uma única disciplina. Não tem como. Logo, o design, então, vira um campo-chave para essa implementação desse pensamento multifacetado. A abordagem multidisciplinar vai além de alcançar metas que você enxerga no mundo corporativo. É meio óbvio isso, né? A multidisciplinaridade também tem a capacidade de introduzir um elemento de pensamento crítico, como eu já falei, e que é vital para a cultura de design, que é vital para esse vínculo com a tecnologia, que é vital para o desenvolvimento de negócios e alcance da inovação. O próprio Yuval Harari, do seu livro 21 lições para o século XXI, ele fala que a habilidade de questionar o status quo será uma das habilidades mais valorizadas na era da informação. De novo, parece óbvio, né? Muito. Mas a gente esquece disso no dia a dia. No mundo corporativo, né, e vamos falar de empresas de tecnologia, o design com uma abordagem multidisciplinar, ele torna-se um grande filtro para esse tipo de questionamento disruptivo. A abordagem multidisciplinar se apresenta como uma estratégia muito forte para enfrentar esses desafios do ambiente de trabalho, de mercado, de inovação e tecnologia todo santo dia e com uma crescente. Porque, inclusive, a visão multidisciplinar, ela alimenta e deixa muito mais forte a atuação como um facilitador. A gente sabe que dentro de empresas, essa discussão de multidisciplinaridade ela é difícil de ser aplicada, mas ela é importante. E uma das formas de você conseguir trazer essa discussão multidisciplinar é, como eu já falei, é colocar todo mundo, que sejam de áreas diferentes, para conversar entre si. Esse seu papel como uma pessoa facilitadora vai ser muito importante, como um designer facilitador. O seu desenvolvimento como um facilitador depende da sua visão multidisciplinar. E o seu desenvolvimento como um facilitador e reconhecimento disso dentro da empresa depende de trazer visões multidisciplinares. Nossa, que viagem astral agora! Mas é sobre isso. Essa sua fomentação de misturar visões diferentes e sempre alinhar essas visões diferentes não só quebra silos dentro da empresa, como aproxima o valor de design para essas pessoas, engrandecendo a visão de todos e tirando os vieses que cada um tem. Eu falei esses dias num bate-papo com uma galera sensacional, como que a gente cria uma visão do que é realmente a experiência do usuário. Cara, é ensinando e é trazendo todo mundo que não tem essa visão, ou acha que tem essa visão, ou mesmo que tem essa visão, para debater, para discutir, para ter um alvo e um conhecimento que vai ser um objetivo único em relação ao que realmente pode ser uma boa experiência. Mas isso é trabalhar com a multidisciplinaridade. É fazer com que todas essas visões diferentes de alguma maneira se integrem, estejam alinhadas. E essa discussão ela enriquece, porque ela abre para possibilidades que algumas vezes algum ou outro pode estar truncado e não sabe para onde vai. Você mesmo, pessoa de design, tá lá pensando, cara, como é que eu vou levar a mensagem de design, convencer sobre design, valorizar design? Talvez você não tenha resposta. Mas se você misturar visões diferentes de pessoas e experiências diferentes de pessoas de outras disciplinas dentro da sua empresa, aí pode estar o segredo e a resposta para todas essas questões que o próprio design está truncado e não consegue se valorizar. É uma questão estratégica. Ou seja, eu até agora não vi desvantagem nenhuma na multidisciplinaridade. Será que tem? Tudo isso serve como uma ferramenta para questionar e possivelmente redefinir os objetivos que estamos buscando. No campo de design, a multidisciplinaridade não é apenas um complemento, mas uma necessidade para ontem de uma prática extremamente relevante. O que eu quero aqui te provocar para fazer download de disciplinas diferentes. Presta atenção nisso. Coloca aí no seu HD, no seu hard drive cerebral, mais disciplinas diferentes para abastecer sua cabeça e trazer mais abrangência de sinapses e de possibilidades de conhecimento e também de visões de ângulos diferentes sobre os mesmos assuntos algumas vezes.
É muito importante você conseguir enxergar e trabalhar de forma muito avançada nessa sua visão ampla das coisas. E, como eu falei, não precisam ser disciplinas complexas, difíceis ou com uma profundidade, caso você não queira. Se quiser, é maravilhoso. Mas também vá para coisas que te dão prazer. Amplie os seus horizontes de conhecimento, buscando conhecimento que muitas vezes está do lado, e é fácil, e é acessível, e prazeroso. Tudo isso vai ajudar nessa construção, nesse download e nessa capacitação que pode fazer você lutar, quem sabe, com o que for. É isso. O que você achou do vídeo? O que você achou desse assunto? O que você achou dessa abordagem? Na real, aqui é um vídeo provocador, para você não parar e prestar atenção nessa informação. E vai atrás. Mas comenta, dá like no vídeo, compartilha, me marca. Mas vamos levar a mensagem da importância da multidisciplinaridade para todos os cantos, para que todos tenham essa possibilidade de aprender coisas diferentes a todos os instantes. É isso. Um grande abraço. Tchau.